Realmente simples de aprender. O problema do exame nacional é que ele tem muita questão, né? Tem muita questão. Sim. Às vezes tu não tens tanto tempo assim para desenvolver bem. Mas vamos lá, qual é o limite de sucessão de termo geral? Então, em outras palavras, ele quer que tu resolvas um limite, ele quer que tu vejas qual vai ser o termo lá no infinito, ok? Qual vai ser o valor desse U de n quando o n é infinito? Não existe o infinito em si na matemática, mas quando o n tende ao infinito, ok? Então é Sim. uma questão de limite. Acontece que, se tu olhares a própria prova, né? Isso aqui é a prova já. Ela tem Sim. um formulário que são os limites notáveis, né? Então tens esse limite notável aqui. Sim. E se tu se ver bem, é basicamente o que tu tens aqui, né? Sim. Pois pronto, a menos desse 3 aqui é a mesma coisa. Portanto, né, se tu conheces a prova em si, é muito importante tu conhecer a prova em si. Tu saber as calculadoras que tu podes usar, o tempo que tu tens para cada questão, os assuntos que irão cair, tudo isso que eu falei é, assim, é condição sine qua non para tu ir para essa prova, né? Saber Sim. desenvolver é secundário, né? Tudo que eu falei é necessário, é saber o que tu traz na prova tem uma série de fórmulas, saber os conteúdos que tens possibilidade de cair, saber o que tu podes usar. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos umas 10 fórmulas diferentes para a área de triângulo. Umas 10 Sim. fórmulas. A matemática tem isso, não é o Brasil que tem. Só que a gente aprende isso no ensino médio, aqui no secundário do Brasil, assim, digamos. Sim. Acontece que quando a gente está aí na prova nacional de Portugal, Sim. só pode usar uma fórmula. De todas essas várias que existem, tu só pode usar base vezes altura dividir por 2. Então é só um exemplo, né? A prova não Sim. aceita que tu resolva de qualquer jeito as questões. Então, alguns detalhes aí que tens que ver. Muito bem. Então, se eu usar uma fórmula que eles não querem, não, vai ser anulado? Vai ser anulado, exatamente. Por exemplo, Ok. para resolver essa questão aqui, existem outras formas de fazer sem aquilo que a própria prova te passa. Quem já estudou cálculo, né, que, por exemplo, faz uma faculdade, sabe disso. Mas tens que usar o que está ali na prova, né? Ok. Portanto, nós vamos usar o que está ali na prova. Ele quer que a gente resolva esse limite. O que eu sei do limite é com n, não com 3n, mas também sei que o limite me permite uma propriedade. Não sei se tu chegasse a estudar limite no teu secundário. Não me lembro. Se tu não te lembras é porque tu não estudasse, porque essa matéria aqui bem recordativa, digamos assim, porque ela é difícil. Sim. Perceba, eu acabei de. Bem, independente disso, eu acabei de utilizar uma propriedade de potenciação. Isso com certeza tu aprendesse no teu primário e reviu no teu secundário. Note, né? Nós tínhamos 3n aqui, eu coloquei o n aqui e o 3 fora. Porque existe Sim. aquela propriedade de potenciação que diz que potência de potência multiplicam-se as potências. Sim. E voltaria a ser 3 na n. Isso é uma propriedade de potenciação, tá? Não tem nada a ver com matérias avançadas, tá? Sim. Pronto. Então, é isso. Agora, tendo em vista isso, nós sabemos que a parte de dentro, de acordo com o formulário do Exame Nacional, vale E. Uhum. Então, tu ficas com E, que é um número, né? É um número irracional, é um número neperiano, elevado a 3, ou seja, N é 3. Ok? Sim. Pois pronto. Vamos ver se a gente tem essa opção como resposta. Nós temos, ó. Beleza? Sim. É uma questãozinha bem simples, percebeu a ideia dessa questão, né? Ok. Yeah. Bem, já que tu percebesse a ideia dessa questão, então, a minha aula ela não é só explanativa, assim. Ela é bem participativa, tá? Ou seja, eu vou pedir para que tu faças uma questão, tá bom? Sim. Parecida com essa, é claro. Se tu não conseguires, não tem problema, mas eu quero que tu tentes perceber a ideia. Sim. Então,
Deixa eu fazer aqui, só um segundinho. Ah, eu vou criar um problema parecido aqui, já vou colocar para que tu faças. Muito bem. Só um instante, está saindo do forno aqui a questão. Ah, pois pronto. Já está. Então, de novo, vai ser um problema que a única coisa que tu tens que fazer é lidar com propriedades de potenciação. Não tem assim nada a ver exatamente com limite, matérias avançadas. Tens que fazer propriedade de potenciação, tá? Portanto, Sim. eu vou te enviar esta partezinha deste arquivo para que tu possas tentar por conta própria aí, tá bom? Deixa eu te enviar. Só um segundinho. Pronto, já está na mão. Daí eu vou querer o seguinte, que tu resolvas essa questão como se tu tivesses a resolver para uma prova, tá? E me Sim, vou mandas a tentar. foto no WhatsApp, tá bom? Ah, Precisa ir à casa de banho, tá? Só um instante. ok, Terminares, ok, manda a foto. ok.
Opa, e aí, conta feita? Eu já mandei, mas acho que não sei se está certo. Só copiei o que você fez em cima. Não. E aquele 2 ali não vai entrar no cálculo? Tem que entrar no cálculo de alguma forma, né? Ok. Bem, a ideia é o seguinte: quando a gente olha para o limite notável, que é esse aqui, Sim. a gente percebe que aqui dentro, né, tem que ser 1 em vez Ok. de 2. Bem, como é que a gente faz aparecer esse 1, então? Porque vou tirar o 2 ali. É diferente do caso que eu mostrei para você, que dava para tirar, né? O 5 ali fica fácil pôr ele para fora por regra de potenciação. Mas também dá para fazer esse 2 virar 1 da seguinte forma: a gente vai fazer uma mudança de variável. Então eu vou dizer que 2 sobre n, que é o que eu tenho ali, vai virar 1 sobre outra letra, x, por exemplo. Né? Eu Sim. quero que apareça 1 sobre x ali. Minha variável agora vai ser x. Certo? Sim. Muito bem, então nessa, né, a gente vai fazer essa substituição. Então, por enquanto, já fizemos aquela parte de dentro virar 1 menos 1 sobre x, tá? Só que o n já tem que mudar também aqui, não pode mais ser 5n, porque eu estou trabalhando com x, certo? Sim. Bem, a única coisa que eu preciso fazer é isolar o x aqui. Eu acho que tu concordas comigo que o x vai ser n sobre 2, certo? Sim. Fazendo uma multiplicação cruzada, a gente isola o x e encontra isso, né? Sim. Então, como a gente tinha 5n na nossa conta, né? Agora Sim. esse 5n vai virar 5 que multiplica. Bem, era 5n. Então vamos isolar o n aqui. N é igual a 2x. Certo? Sim. Então no lugar do n eu vou colocar 2x. Pronto. Agora eu tenho limite de 1 menos 1 sobre x. X. Isso aqui é o próprio limite notável. Tudo Sim. isso elevado a 10. Ok. Só que tem outra coisa, né? Tem outra coisa. Que é o seguinte. Apesar de não aparecer aqui na própria prova, esse limite tende a infinito. O n tende a infinito. Se o n tende a infinito, o x também tende a infinito? Sim. Né? Imaginas o que acontece aqui. O que acontece se o n for para infinito? Não vai ficar infinito sobre 2, que é infinito também? Então x é infinito também. Se Sim. o n for infinito, o x também é infinito. Então tá tudo certo. Aqui também está tendendo a infinito. Tá. Então tá tudo certo. A gente já sabe que essa parte de dentro vale e, vai ficar e elevado a 10, tá? Sim. Pronto. Então esse foi teu erro. Não podia simplesmente ignorar o fato de que tinha o 2 ali. Eu não percebi muito bem em cima como é que mudamos o 2n para 1x ali Eu na esquerda. simplesmente falei que 2n é igual a 1x. Então onde tinha Ok. 2n eu troquei por 1 sobre x, certo? Ok, é só trocar. Só trocar. Só que, Ok. claro, essa troca teve consequências. A gente teve que mudar aqui em cima, por consequência, certo? Ok. Foi só mudar, foi escolha que eu fiz. Ok. Ok? Percebido? Então tá bom, vamos para a próxima. Então tens que estudar limite, tá? Que é a Sim. prova dessa
Essa prova aqui tem muito limite. Tem muito limite. Muita questão que envolve continuidade também. Por exemplo, essa aqui me parece que vai envolver continuidade. Vamos ver. Ó, isso aí, ó, como eu havia dito. Questão de continuidade tem a ver com limite. Então, o que que acontece? Primeiro a gente tem que saber o que que uma função precisa para ser contínua. Isso, de novo, envolve regras, envolve cálculo, envolve limites, coisas do gênero. Então, para ser contínua, temos. Para ser contínua num ponto, né? Num ponto, num valor. Porque a continuidade ela é sempre associada com um valor específico. Note até que ele está querendo que a gente veja essa função é contínua, mas se ela é contínua em x igual a zero. O resto dos valores não importa. Tá bom? Sim. Então, para ser contínua num ponto, temos o seguinte. Temos que a função deve existir nesse ponto, o ponto que a gente está avaliando. O limite deve existir nesse ponto. O limite existir no ponto, resumidamente, pela esquerda e pela direita tem que dar o mesmo valor. Quando você vai fazer o limite, né? Você verifica ele pela esquerda e pela direita. É uma forma de resolver limite. Daí a gente vê se pela esquerda e pela direita o limite vai dar o mesmo valor. E finalmente, a função e o limite devem dar o mesmo valor nesse ponto. Ok? Sim. Então, vamos ver. A função, ela existe nesse ponto, no ponto x igual a zero? Sim, ela existe. Como é que eu sei? Por causa disso aqui, ó. Quando tu tens x igual a zero, essa barrinha aqui embaixo significa igual também, vale essa função. Né? Porque isso aqui é o que os portugueses chamam de uma função dada em ramos. Ramos são pedaços, tipo ramos de árvore. Ramos de árvore são galhos de árvore, né? Isso aqui parece galhos. Muito bem. Então, quando é x igual a zero, vale esse ramo para a nossa g, para a nossa função g. Sim. Vamos descobrir, então, qual é o valor da g quando x é zero. Pegar e fazer o cálculo. Só um segundinho. Quando é zero, eu tenho que pegar isso aqui. Então, vai ficar 2 seno ao quadrado de zero menos raiz de 3 vezes zero mais 2. Bem, o seno de zero é zero. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes zero. Raiz de 3 vezes zero é zero. Mais 2, ou seja, a resposta é 2. Alguma dúvida? Não percebi muito bem. O que tu não percebeu? Tudo, não percebi muito bem. Ah, cara, mas eu te expliquei tão bem aqui, tá tudo escrito. Tô provando a primeira coisa aqui, que a função deve existir nesse ponto. Qual ponto? X igual a zero. Qual função? Essa. Qual dessas partes eu uso? Essa. Por que eu uso essa? Porque ele tá falando aqui que quando for zero tem que usar essa. Alguma dúvida até aqui? Não, já percebi, sim. Isso Daí percebi. eu peguei esse valor que nós estamos interessados, que é o zero, e coloco aqui 0, 0, 0, 0. Ok. Só estou substituindo aqui, né? Já estou substituindo direto. Daí a conta deu 2. Muito bem, então significa que quando nós colocamos 0 na função que o enunciado nos passou, a resposta é 2. Muito bem. Ok. Então, passou no primeiro teste, vamos dizer assim, a função existe no ponto, isso já era visível sem fazer o cálculo, mas a gente descobriu, além disso, que o valor no ponto é 2. Muito bem. Agora a gente tem que fazer o limite desta função para ver se existe nesse ponto. Como eu havia dito para você, para o limite existir pela esquerda e pela direita, tem que dar o mesmo valor. Então, vamos avaliar pela esquerda do zero. Por que essa aqui é a esquerda do zero? Porque se x menor que zero, ou seja, quando eu estou me aproximando do zero pela esquerda, né, na contagem regressiva, assim, menos 3, menos 2, menos 1, o ramo que importa é esse. A equação que
vai descrever essa função é essa. Ok? Sim. Então, pela esquerda do zero vale aquilo ali. Então, vamos colocar assim. Agora 2. Limite de x tendendo a zero pela esquerda de quem? Disso aqui. Vai ser igual ao limite de x tendendo a zero pela direita de quem? Disto aqui. Limite, cara, tem que estudar, porque a conta é a mesma, né? São todas contas iguaizinhas as que tu já está acostumado a fazer da matemática normal. Só que elas recebem outro envelope, vamos dizer assim. Elas parecem outra coisa, mas continua sendo o mesmo. Daí causa alguma confusão, né? Sim. Então tá. Bem, esse lado aqui a gente já sabe a resposta. A gente sabe que a resposta é 2. Por quê? Porque, de novo, é um novo envelope. Apesar de eu estar a fazer o limite, de modo geral, para resolver o limite, a gente coloca o valor dele no x. O valor que a gente está interessado no x. Que no caso é 0. Não foi o que eu acabei de fazer aqui e a resposta tinha dado 2? Sim. Portanto, a resposta aqui é 2. O problema está nessa parte. Nós precisamos ver qual é a resposta desse limite. Ok? Sim. Muito bem. Agora a questão é o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos colocar o 0 no x? 0, 0. O seno de 0 é 0. E aqui embaixo vai ficar 1 menos raiz de 1. 1 menos raiz de 1 é a mesma coisa que 1 menos 1. Mesma coisa. Sim. 1 menos 1 é 0, percebeu? Então, o que a gente tem aqui? 0 sobre 0. 0 Sim. sobre 0 é uma indeterminação. Não existe resposta para isso na matemática. Sim. Indeterminação. Então, o que é que a gente faz com essa indeterminação? Nós temos que resolvê-la, destruí-la, acabar com ela. Isso aqui está escondendo a resposta verdadeira, ok? Então, nós Sim. vamos ter que, de alguma forma, fazer a resposta verdadeira aparecer. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, isso pode parecer um pouco difícil no começo, mas nada muito diferente de você manipular algebricamente baseado numa regra. Qual é a regra? Bem, nós estamos vendo um limite de seno. Se a gente voltar lá na prova, olha só o que tem aqui, ó. Um outro limite notável de seno. Então Sim. significa que muito provavelmente a forma para resolver vai ser utilizando esse limite notável aqui, tá? Sim. Então eu vou escrever assim, eu vou colocar 2 riscos indicando que aqui foi só uma cópia e eu vou colocar assim, mas nós sabemos isso? Nós sabemos que esse limite dá 1. Então, a ideia vai ser manipular essa expressão para que ela fique parecida com isso, ok? Sim. Ok, então, vamos manipular. Agora, de novo, deixou de ser cálculo, vai virar matemática básica. Como que nós podemos manipular isso tendo em vista que é seno, tendo em vista que tem raízes? Bem, existe um negócio na matemática chamado conjugado. O conjugado, ele é simplesmente tu multiplicares a tua fração por uma parte dela repetida. Né? Veja, eu estou a repetir a parte de baixo, certo? Sim. E estou a multiplicar a minha fração em cima e embaixo pela parte de baixo. Só que Sim. tem um detalhe. O conjugado, ele troca o sinal. Então, se ali fora, né, tinha um sinal de menos, aqui Sim. eu vou colocar o sinal de mais. Ok. Mas note que eu estou a multiplicar pelas mesmas coisas em cima e embaixo, então eu não estou a mudar nada, né? Porque quando eu multiplico pela mesma coisa em cima e embaixo, significa que eu estou multiplicando por 1.
na prática, né? Estou a multiplicar por 1, então não muda nada. Muito bem. Agora, mas por que eu vou fazer isso, né? Bem, um motivo é bem óbvio. O motivo é você lidar com a raiz. Enquanto tem números dentro da raiz, não é muito fácil trabalhar com eles, né? Porque eles estão presos dentro da raiz. Ali, o 1 menos x está preso. Não tem muito que eu possa fazer. Então eu vou multiplicar pelo conjugado para que eles saiam da raiz. Mas como assim sair da raiz, né? Da seguinte forma, perceba, existe um produto notável, que é uma combinação de multiplicações, basicamente, que provavelmente aprendesse no 7º ano aí em Portugal, que a gente chama de binômio da diferença. A menos B vezes A mais B é igual a quadrado menos B ao quadrado. Percebeu? Sim. Então, se tu tens Sim. as mesmas coisas multiplicadas, mas com o sinal trocado, essas coisas vão ficar ao quadrado. Sim. Não é exatamente o que a gente precisa para que saia da raiz? É exatamente o que a gente precisa para que saia da raiz. Se a gente, então, identifica, no nosso caso, que o A é 1, o A é esse 1, ou esse, né? Tanto faz. Sim. E o B é o raiz de 1 menos x, então a gente sabe que A quadrado menos B ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado menos a raiz de 1 menos x ao quadrado, certo? Sim. Por propriedade. Se tu não acreditas em mim, não tem problema, é só fazer a distributiva. Tu vai ver que Sim. vai Sim. chegar nisso. 1 ao quadrado é 1, e aqui vai sair simplesmente as coisas de dentro da raiz. Percebeu? Sim. Pronto. Ótimo. Então agora eu posso continuar. Então, vou escrever assim: usando isso, temos o limite do x tendendo a 0. Veja que eu estou a multiplicar só a parte de baixo. A parte de cima eu não vou mudar nada. Ok. Seno de x que multiplica 1 mais a raiz de 1 menos x. E embaixo é aquilo que eu falei para você, vai ficar 1 ao quadrado. Vai ficar isso aqui, vou até copiar. Ó. Bem, por enquanto, não parece que deixou muito bonito, né? Mas Sim. ficou sim, Porque a hora que a gente limpar essa parte de baixo, ou seja, simplificá-la, esse 1 some com aquele 1, vai sobrar só o x, concorda comigo? Na Sim. realidade, é só o x positivo. Só que tu olhas e pensa, pô, ainda tá muito feio, né? Poxa, ainda não tá igual ao limite notável. Não precisa estar totalmente igual ao limite notável. A gente precisa só que a indeterminação desapareça. A indeterminação ainda tá aqui, né? Se eu pegar 0 e jogar, continua a dar 0 sobre 0, né? Uhum. Porque, veja, seno de 0 é 0, como ele está multiplicando aqui, vai ficar 0 sobre 0. Sim. Sim. Mas o limite ele tem uma propriedade muito legal. Já que ele, na prática, é só ficar aplicando o valor, né? Eu posso fazer o limite de uma parte da função multiplicada pela outra. Nossa, tá chovendo forte aqui no Brasil. Tu moras em qual cidade aí em Portugal? Lisboa. Lisboa, legal. Eu já trabalhei no Cascais, pertinho de Lisboa. Sim. Uma escola internacional muito boa que tem aí o Prime School. Muito bem. Então tá. Seno de x sobre x é o limite notável. Percebeu? Eu peguei essa parte aqui, certo? E coloquei Sim. ela aqui. Ok. Ao passo que essa outra parte ficou aqui. Ok. Então, na prática, eu não fiz conta nenhuma daqui para cá. Eu só reescrevi de um jeito que ficou mais claro o limite notável. Sim. Agora, aqui, o que vai acontecer? Se eu jogar 0, já não tem mais problema nenhum. Vai ficar 1 mais 1, que é 2. Não é mesmo? Sim. Que vai ficar 1 mais raiz de 1. Né? Raiz de 1 é 1, 1 mais 1, 2. Então, a resposta aqui deu 2. Olha só, não era o 2 que a gente queria que desse?
Sim. Era 2. Porque daí se deu 2, significa que ela é contínua. Sim. Então vamos escrever. Ou seja, resolvido o limite, pelos dois lados deu o mesmo valor. Ou seja, g de x igual a 2. Tanto na função definida no ponto, quanto no limite, o que significa pelas regras de continuidade que a função é contínua. Beleza? Sim. Né? Só lembrando, as regras são: a função deve existir. Ela existe, por causa desse carinha aqui. O limite deve existir nesse ponto. A gente verificou pela esquerda e pela direita, deu a mesma resposta, 2. Se não tivesse dado, não existia. Como os valores são os mesmos, significa que é contínuo. Ok? Sim. Muito bem. Portanto, antes que a gente desaqueça desse assunto, eu vou pedir para que tu faças um problema parecido, tá bom? Minha aula é bem participativa assim mesmo. Acho que eu preciso ver mais um exemplo. Acho que vai ser mais fácil com mais um exemplo. Não. Eu vou revisar então o que eu fiz, tu vai ler e vai tentar fazer, ok? Ficar revendo exemplos não adianta. O problema vai ser bem parecido. Ó, nós tínhamos uma função dada em ramos. Pela esquerda do zero ela é isso, pela direita do zero ela é isso. O problema pede se ela é contínua em x igual a 0. As regras para ser contínua estão aqui. 10 regras. Vamos ver a primeira regra. Ela existe no ponto? Existe. Porque está dizendo que quando x é igual a 0, tem uma função que a descreve. Eu não só verifiquei isso, como joguei o zero lá e descobri que o valor era 2. Tudo bem até aí? Sim. Muito bem. Segundo, o limite deve existir no ponto. O que uma função precisa para o limite existir no ponto dela? Precisa que pela esquerda e pela direita desse ponto, ou seja, do zero no caso, dê a mesma resposta. Por que zero? Porque está escrito aqui que ele quer saber no zero. E por que eu estou pegando essas funções? Porque aqui é a esquerda do zero, menor que zero, e aqui é a direita do zero, maior que zero, certo? Sim. Isso. Então eu vou ter que resolver o limite das duas. Esse aqui já foi resolvido antes, porque resolver limite, inicialmente, é só pegar o valor e jogar na função. Eu já tinha feito isso com o zero, tinha dado 2. Só que quando eu faço isso com essa função, quando eu pego o zero e jogo, com essa equação, quando eu jogo o zero, fica 0 sobre 0, como eu tinha mostrado para você, certo? Sim. 0 sobre 0 é uma determinação que significa que a gente precisa fazer uma manipulação algébrica para que nós resolvamos o problema. Né? Manipulação algébrica. Tudo que eu fiz foi manipulação algébrica. Não foi nada de matérias avançadas de escola. Foram matérias de primário, secundário, manipular a função. Claro, entendendo que uma vez que tem seno no problema, provavelmente nós vamos precisar usar isso. Isso aqui é um limite notável, está lá na prova. Então o que eu fiz? Eu peguei o que estava na prova e multipliquei pelo conjugado. Ok? Sim. Repeti a parte de baixo com o sinal trocado. O sinal não troca lá na direita? Não, só troca fora da raiz. Ok. Isso. Por quê? Porque eu entendo esse como A, esse como B, esse como A, esse como B. Ok. Né? De acordo com a regra aqui, é isso. Então eu identifico esse como A, esse como B, elevo ao quadrado, ficou desse jeito, ao elevar ao quadrado. Faço a substituição na parte de baixo. E faço também uma simplificação, né? 1 menos 1 sobra o x só. Muito bem. Então a função ficou desse jeito, ainda indeterminado, porque fica 0 sobre 0 ainda. Mas eu já percebo o padrão do limite notável. Agora sim. Então eu separo em dois limites multiplicados, tá? Eles estão multiplicados aqui. Sumiu o que eu tinha escrito. Droga. Sumiu o que eu tinha escrito. De toda forma, eu, então, separei. Esse é o limite notável. Bato o olho no limite notável e só jogo o valor dele, é 1. Sim. A gente só decora. Isso aqui é uma decoreba. Isso aqui é decorar. É que nem decorar aqui pi é 3,14. A gente só decora. E resolve essa outra parte, que é basicamente jogar 0 no x. Essa parte deu 1, essa parte deu 2, 2 vezes 1, 2. Sim. Então eu escrevo de novo.
O limite pela esquerda e pela direita deu o mesmo valor, que por sinal é o valor da função no ponto, significa que ela é contínua, ok? Sim. Muito bem. Então, agora é sua vez. Probleminha extremamente parecido, só mudou os números. Outra coisa, aqui tá tangente, certo? Uhum. Tangente é seno dividido por cosseno. Não esqueça disso. Tangente é a mesma coisa que seno dividido por cosseno. Isso vai te ajudar na hora da resolução. Eu vou salvar esse negócio aqui e vou te enviar no WhatsApp para que tu uses como referência, tá? Ok. Então tenta desenvolver, me envias o que tu fizeres.
Bem, vamos fazer o seguinte. Quando tu terminares essa questão, tu me envias uma foto, tá? Sim.
Daí eu corrijo para ti.